Eu trouxe aqui uma introdução básica do processo de evolução da alma para a gente tocar no tema alma, né? Ou espírito. No curso a gente vai falar um pouquinho sobre alma e espírito. Muitas pessoas acreditam que quando morrem, elas irão para um lugar melhor. Na verdade, a gente está indo e voltando do mesmo tempo e vive na mesma frequência que está hoje. Então, a encarnação e reencarnação, você para do momento que está. Então, você está nesse momento aqui, desencarna, mas você não vai ficar mais inteligente ou mais burro, né? Você vai no mesmo ponto que está. Então, é só uma ida e volta, ida e volta. Aliás, vai piorando, porque cada vez que você volta mais, você volta com mais partes para corrigir. Então, a nossa visão ela é distorcida ainda com relação ao processo das vidas que nós temos, né? O que pode mudar entre uma encarnação e outra é o teu campo daquilo que você tem que ser curado na Terra. Você aprende aqui e aprende lá. Digamos que o que a gente aprende lá, nós não vamos discutir agora, porque nós não estamos lá para aprender, mas o que nós estamos fazendo aqui, nós temos condições. E puramente, a gente vem para a Terra para ser limpo de emoções, pensamentos e comportamentos. Esse que é o modelo nosso de evolução. Essa limpeza de emoções, sentimentos e comportamentos, ela já vem de outras vidas. Então, nós vamos falar agora de alma, né? Se a minha alma conseguisse conversar comigo, ela queria que eu fosse limpo de um padrão energético do meu campo de emoção. Então, a gente deveria conhecer a nossa estrutura energética, estou falando, então, de vibração, de sombra, de fractais, dentro do nosso processo do corpo, e tratarmos das nossas enfermidades. Isso é o que a alma quer. As enfermidades, então, dessa vida, elas estão ligadas a emoções. A nossa cura está no padrão energético das emoções. Isso é tudo que a alma quer. Então, nós devemos conhecer a nossa estrutura energética e entender que o processo de evolução é uma limpeza de padrões do campo emocional. Limpeza dos corpos. Se você só conseguir limpar o corpo emocional, está ótimo. Se conseguir dar uma limpada no emocional e no mental, está melhor ainda. Então, quando você entende que tem um processo de evolução para a alma, é uma limpeza dos padrões vibratórios, energéticos, das tuas emoções e sentimentos, que vão virar comportamento. O nosso mental funciona assim. A minha crença, que é a minha verdade, ela vai fazer com que as minhas emoções de raiva, de medo, de felicidade sejam verdades. E através desse campo de emoções é o meu comportamento, porque aquilo vibra em mim. Então eu sou inseguro. Então o meu comportamento é de desconfiar, é de praguejar, é de raiva. Então esse campo que nós temos de emoções, ele é fruto das nossas crenças do campo mental. A nossa alma, então, ela precisa ter uma limpeza dos padrões de emoções. A evolução, então, dessa limpeza, ela te leva à ascensão. A ascensão é a ida sem volta desse plano terrestre, a menos que você queira vir como voluntário. Então, nós podemos, através da nossa missão, escolher vir como voluntário, né? A iniciação do processo... A gente até escolheu, mas hoje o processo de reencarnação... Já não vai, né? O professor ensinou, então não quero mais brincar. Não vai me vir com tortas gostosas, porque não vou cair mais nessa. É que você não tem muita alternativa. Né? Que você vai ser compulsório. Olha, você vê a situação A, B ou C. Você quer serrar aqui, você quer serrar aqui, ou você quer serrar aqui. Não tem acordo, vai ter que descer e acabou. Então, a opção que você tem para escolher onde, né, já está determinada. O seu livre-arbítrio só está ali. Mas a encarnação acabou sendo compulsória, porque você está preso aqui, não tem o que fazer, vai ter que voltar e continuar a bagaça. Tem alguns poucos voluntários que vêm para algumas missões. Mas diria assim que é 1% que está encarnado. Então, o que nós vamos ver dentro do processo de evolução, você só começa a tua evolução. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar um pouquinho do que você falou. Eu só começo a evoluir espiritualmente
eu só começo a evoluir a minha alma quando eu começo a fazer as minhas limpezas. Até então, eu só estou evoluindo a matéria, que também faz parte do processo. Então, eu começo a minha vida estudando, trabalhando, ganhando dinheiro, eu só estou evoluindo a matéria. Quando eu chegar na conclusão que eu preciso limpar os meus corpos, que eu preciso limpar o meu padrão energético, que eu preciso limpar a minha alma, as emoções da minha alma, aí eu posso falar que eu estou no processo de iniciação da evolução. Se a alma pudesse te contar isso. Então, para ilustrar um pouquinho o que essa teoria de psicologia da alma ela traz, ela é bastante simples. Imagina que um dia o Criador te criou, e quando ele te criou, ele te deu uma vida, uma alma, uma consciência, uma faísca, uma centelha. E você foi aprendendo ao longo de talvez umas centenas ou milhares de anos, que eu não sei aonde você estava. Tem gente que chama de dimensão, está partilhado em algum lugar, mas um dia você caiu aqui na Terra, nessa linha de baixo vermelho. Quando você caiu aqui nessa Terra, você ficou rodando aqui na roda de Sansara, né? Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas você também foi evoluindo e foi aprendendo. A evolução, que é a maturidade espiritual, ela acontece quando você está no ponto mais distante do Criador. Quando você chega aqui, você fala assim, gente, a vida não é isso. Eu não posso trabalhar para ganhar dinheiro para comprar remédio. Eu não posso trabalhar para... Eu sou muito mais do que isso. E aí começa o caminho de volta, mas de uma forma consciente. Isso aqui é a evolução da alma. Quando você está no fundo do poço, entre a iniciação é o começo do processo de ascensão. Né? A ascensão seria a ida sem volta. Então, eu costumo chamar, né, a Cabala chama isso daqui de queda ou inclinação. Queda ou inclinação é quando você vai se separando da tua mônada, ou do Criador, ou do todo. Você entra na terceira dimensão, que é onde nós estamos, aí você fica aqui, terceira e quarta, terceira e quinta, quarta e quinta, terceira e quarta, você fica aqui rodando, encarna, desencarna, encarna, desencarna, até o momento que você desperta. Quando você desperta, então, é chamado de iniciação, é o início da evolução, ela pode te levar à ascensão, e aí você pode ficar aqui mais uma centena de anos também. De qualquer forma, esse é chamado de processo de progressão. Existem várias teses, várias teorias, que nós não vamos entrar no mérito aqui, mas alguma delas é que essas almas, algumas delas ficam só em uma dimensão, mas fazem parte da mesma mônada, né? Algumas delas dão uma volta, e duas voltas, e três voltas. Por exemplo, a diferença de vamos pegar um monge ou um padre. Quando eu olhava para um padre, eu falava assim, esse cara é aquele... Ou uma freira. Eu tinha até essa imagem, às vezes, de um policial. Eu vi um policial e falei, esse cara não quis trabalhar, né? Por isso ele quis ser polícia. Estava julgando. A freira também. Essa freira não quis estudar, né? Mas até um dia que eu vi um hindu, né? Um hindu, ele estava com uma palha na boca de mato, sentado numa pedra, muito magro, com a perna cruzada, eu vi na televisão. E o meu filho pequeno falou assim, coitado desse homem, né, pai? Ele não tem nem comida, ele está comendo mato. Olha como ele é magro. E aí me veio um despertar, e eu falei com meu filho assim, coitado por quê? Ele não precisa de celular, não precisa de casa, não precisa de carne. E aí eu pensei assim, será que ele está ainda na primeira volta ou já está na segunda volta, está na nossa frente? E eu comecei então a olhar as pessoas de outro modo. Cada uma pessoa pode já ter dado uma volta, duas voltas, ou pode ter vindo aqui já como voluntário. Então, sempre quando você olhar uma pessoa, será que ela está ainda... ela não come porque ela está na miséria e na escassez da comida, ou porque ela já transcendeu o ato de comer? Eu comecei a olhar as pessoas com outros olhos. De repente, ele está muito mais avançado do que eu. Não precisa de celular. Não precisa de casa para morar. Então, tem que ter esses olhos aí. Quando eu vejo um monge lá no Tibete, eu falo, esse cara, ele era desculpa a expressão, né? Assim, um vagabundo que não queria trabalhar e só está meditando, ou ele já transcendeu e não precisa das coisas que o meu corpo físico precisa. Uhum. Então, essa subida e descida, nessa roda aqui, dentro do processo de inclinação, evolução e correção, me levou a escrever
os conceitos de uma alma, te contando a história desse processo de evolução. Eu coloquei aqui, então, era como se nós caímos numa espiral dentro daquela correção que nós temos que fazer, aonde nós éramos só alma ou espírito, eu não vou entrar no detalhe aqui agora, e de repente viemos para a Terra num corpo físico. Então a gente tinha uma sabedoria aqui e tem outra sabedoria aqui. Se a evolução é da alma, a gente não pode pensar com a cabeça do corpo físico. De novo, aquilo que o homem te ensinou. Se você quer evoluir a tua alma, você não pode. Você tem que pensar com a cabeça da alma. E o que ela diria para você, o que é o processo de evolução, né? Coloquei aqui 2 fotos ali. E a gente foi deixando aqui no caminho. Essas fotos aí, para quem não conhece, é a sequência, né? É o vidro, né? O glass e o fragmentado. Nós estamos deixando no caminho aqui partes nossas, ou em outras dimensões, ou em outras vibrações, ou em outros lugares, e aí você vem encarnado aqui para a Terra. E ninguém te conta o que você tem que resgatar para voltar para a tua alma, para a tua mônada, para a tua consciência. Então, é isso que eu quero trazer para você. Se a tua alma tivesse que te falar o que é evolução, o que você tem que fazer, é a mesma coisa do plano mental. É muito diferente daquilo que a gente acha que é, porque a gente não consegue conversar com ela na maioria das vezes. E você não sabe. Então, é por isso que você tem a tua visão distorcida e não gosta, às vezes, de você, e não gosta da sociedade, porque por trás de você tem uma série de partes que você não conseguiu juntar. É isso que te traz, então, a satisfação. E agora eu estou falando de plano espiritual, né? Porque Deus está muito longe, né? Porque a minha evolução, eu não sei o que é evolução, vou ter que vir aqui um monte de vezes. Então, a gente tem essa consciência que é tudo muito distorcido, porque ninguém também ensinou para a gente que é a evolução da alma. A proposta, então, é a gente colocar um óculos para essa nova realidade de entender o que a alma quer e você começar a olhar para você de uma forma diferente. Uma vez eu tive que explicar o que era amor incondicional e eu não tinha palavras para explicar o que era amor incondicional. E depois de um certo tempo de estudo, eu consegui explicar o que era amor incondicional. Amor incondicional é quando você olha para a pessoa e não vê a pessoa como físico. Porque quando você olha para uma pessoa e vê o cabelo, vê a roupa, vê o sexo, vê a beleza, tem uma condição para você amar. Quando não tiver nenhuma condição para você amar, é amor incondicional. Ou seja, quando você olhar para uma pessoa e ver a alma dela, o espírito dela. Enquanto você olhar para uma pessoa e ver a matéria, ela está condicionada no teu amor. Então, enquanto você olhar para o teu espelho e procurar uma beleza em você, você não sabe o que é amor incondicional. Não é isso que a alma quer. A alma quer a limpeza do teu corpo energético, de padrões de vibrações, de fragmentos, de emoções, para ela se libertar dentro desse processo de conexão e você olhar para você como alma, olhar para o outro como alma. Enquanto você vê no outro beleza, ruindade, está muito longe do processo de evolução da alma. A alma é assim, toda fragmentada. E o corpo, que é a beleza. A gente precisa ajustar, então, a nossa percepção. Nós precisamos colocar o óculos da realidade da alma e mudar o nosso conceito de ver beleza no corpo. Então, eu trouxe 2 personagens aqui que vão contar uma história para vocês. Essa é a Alminha. E a história dela é assim. E essa é a Aninha. A Aninha, como um corpo, ela quer ser bonita. Ela quer a limpeza do corpo. E a alma tem totalmente uma história diferente da Aninha. Eu queria que vocês pensassem nisso aí, do que é que vocês querem ser limpo, né?
se o dominante é a aninha ou a alminha. A psicologia da alma, então, traz a alma contando, a alminha contando para a aninha. Por que ela veio para a Terra? Né? O que ela precisa melhorar nisso tudo? Digamos que você já conhece as necessidades do corpo. Você já sabe que precisa trabalhar para ganhar dinheiro, precisa casar para ter filho, precisa ter uma casa para morar, precisa ter um carro bom, precisa ter um emprego, precisa ter mais dinheiro, precisa trabalhar para ganhar mais dinheiro, para viajar. Você já sabe as necessidades do corpo. Isso são mais as crenças, né? Quando você fala de necessidade do corpo, é mais física. Tipo, precisa ir no banheiro, precisa comer, precisa dormir. Isso é mais necessidade física. Isso a gente precisa. Isso realmente é necessidade. Mas assim, e chegou a hora então da gente conhecer as necessidades da alma, porque senão os nossos padrões vão se repetir. Que tal então se a alma, do ponto de vista dela, conseguisse te contar a verdade dela? Será que você está preparado? Você imaginou conhecer tua alma? Né? A Aninha está meio trêmula ali, está perguntando se é a alma dela. É a alma de cada um, né? Então, dentro desse conceito, que você quer fazer a correção para ir para o mundo espiritual, para o plano espiritual, para voltar para a tua mônada, para o teu comando estelar, enfim. Precisamos mudar o conceito de consciência, porque a nossa consciência hoje é do mundo racional. A gente agora tem que ter a consciência do mundo espiritual. Se você não tiver a consciência do mundo espiritual, você não consegue conversar com a tua alma. Vai ser tudo muito tão abstrato, porque isso nunca foi nos ensinados, né? Então, deixa essa pergunta para vocês, se vocês sabem o que é, ou têm esse conceito, né? Um corpo questionando se eu sei realmente o que é a evolução da alma. O processo de evolução da alma, então, são as evoluções dos corpos. Né? Nós temos vários corpos. Né? Nós temos o corpo físico, emocional, mental, espiritual. Então, conforme você vai evoluindo os corpos, se limpando dos padrões das vidas passadas, dos padrões repetitivos, do teu processo de crenças e pensamentos, do teu comportamento, quanto mais você vai limpando cada um dentro do seu modelo, mais você vai evoluindo a alma. Se não, olha só, dar dinheiro no semáforo está evoluindo o corpo. Ir na igreja e rezar está evoluindo o corpo. Você não está evoluindo a alma. Essas ações que nós fazemos, eu também faço, de benfeitorias, não quer dizer que está evoluindo a tua alma. A evolução da alma é uma limpeza do padrão energético repetitivo. Então, tudo que o homem te ensinou, que você tem que ser bonzinho, que você tem que ser educado, é evolução do corpo físico, que tem que evoluir também. A evolução da alma é totalmente diferente. Você pode evoluir os seus corpos ao mesmo tempo. Você pode estar evoluindo agora o físico, o emocional e o mental, cada um da sua proporção, desde que seja consciente, né? Você não pode evoluir de sorte, isso não existe. Lei da causa e efeito. Você é merecedor de tudo aquilo que você faz. Bom, se você sabe, então, que você está nessa linha de baixo, que é o plano material, você já começa a fazer uma conta se você está no início do processo de evolução da tua alma, no meio, ou já está quase na ascensão, na ida sem volta. Né? Existe um módulo que a gente vai falar, que é o módulo evolução. Aí nós vamos falando de corpos por corpos, qual é o processo de evolução, se fosse a alma te contando essa história. Então você já começa a pensar aí para acelerar o teu processo de evolução. E conscientemente saber o corpo que você está limpando. Se é o corpo emocional, se é o corpo mental, se é o teu corpo espiritual com a tua mônada.
Então, qual é o corpo que você está limpando? Se você fizer isso consciente, você vai estudar, vai ter suas práticas e vai limpar alguns fragmentos de alguns corpos ainda nessa vida, né? Não dá para limpar tudo. Olha só. Quando a alma sai do teu corpo, ela vai para um plano espiritual, mas ela também pode estar na dimensão do corpo físico. Ela pode estar nessa dimensão aqui. Então, a alma, ela trafega entre planos espiritual e físico, enquanto o corpo só fica no plano físico. Se você entender que a tua alma, ela pode sair do corpo para aprender, você aprende essa lição mais fácil. Não dá para o corpo ensinar a alma. A alma saindo do corpo, ela aprende mais fácil. Ela pode ir em escolas astrais, ela pode aprender em grupos, ela pode receber essa frequência, né? Quando você recebe essa frequência, você recebe no teu campo mental, que é só através do campo mental que você chega no campo espiritual. Então, você vive em dois planos ao mesmo tempo, no plano físico e no plano espiritual, em frequências diferentes. A minha vive num plano e a alminha no outro. Você tem que se dar conta que você já vive no plano espiritual. Então, você vive no plano físico e no plano espiritual ao mesmo tempo. No plano físico, digamos que você já sabe como viver. Agora, você precisa aprender como viver no plano espiritual. Eu dividi em 4 etapas para aprender como é o plano espiritual. É como ocorre o despertar, que é o processo de maturidade espiritual. Já falei aqui, maturidade espiritual é quando você pensa em você, quando você não se preocupa com outros. Maturidade espiritual é quando você deixa de se justificar para outros. É quando você entende que está tudo certo, cada um está trabalhando dentro da sua maturidade. Então, você teve aquele despertar que você não quer morrer de tanto trabalhar. Quando você desperta, que é o início do teu processo de evolução, precisa ser feito um ajuste para você acessar o plano espiritual, né? Por exemplo, ninguém sabe onde é o plano espiritual. Você precisa de um coleguinha para te mostrar o caminho das egrégoras, né? Então, cada um tem seu mentor, tem seu anjinho, tem seu protetor. Você precisa trazer ele próximo, precisa conversar com ele, precisa pedir por conta do livre-arbítrio. Então, eu explico o plano espiritual através do processo de despertar, como acessar, conexão e o processo de evolução, que é a limpeza dos corpos, quando eu falo de plano espiritual. Então, aqui, esse curso, eu vou dar em 2 aulas. Na primeira aula, a gente vai ver exatamente a primeira metade, que é até onde você está. Então, você veio de algum lugar, teve alguns aprendizados, algum corpo fragmentado, e veio aqui nessa vida, ou repetindo padrões, ou fazendo as mesmas coisas do ponto de vista da alma. E parou aqui. Quando você estiver no ponto mais distante, você tem vontade de voltar. Então, na segunda aula, a gente vai ver essa outra parte aqui. Aqui, basicamente, o que eu fui aprendendo, porque a minha alma não consegue sair dessa roda, até o momento do início da evolução aqui do despertar. E aqui as fases da limpeza dos corpos até o processo de ascensão.